Saudações esmeraldinas, começa então hoje, dia 15 de abril de 2023, mais um campeonato brasileiro para o Verdão, para o Goiás Esporte Clube. E eu, Helder Dias, aqui no canal Verde 33, que já foi blog Verde 33, né? Já foi portal esmeraldino também. Nós estamos aqui para recomeçar esse trabalho no canal, depois, como eu disse no último vídeo aí, de uma pausa muito longa, mas eu senti a necessidade de voltar, até mesmo para eu tentar novamente aí encaixar dentro de mim esse vínculo com Goiás, que nós vamos falando durante os próximos vídeos, como isso tem sido desgastado por conta da rotina, do que eu vejo acontecer ano após ano com o Goiás Esporte Clube, e realmente chega um momento que a gente vai tentando se desiludir. Então isso aqui é um processo para eu tentar ajudar vocês, se vocês me ajudarem aí nessa caminhada com o Goiás Esporte Clube, a gente analisando, como eu já disse, de uma forma muito mais crítica, né? E vocês já viram pelo título aí desse vídeo que realmente nós vamos ter, nós vamos ser um tanto mais duros com o Goiás Esporte Clube, porque nós não vamos falar mais só da parte técnica aqui no blog, nós vamos falar também da questão da história do Goiás, de como ela foi construída e de como isso afeta o desempenho do time em campo. Como vocês viram aí pelo título, a comparação entre o Goiás e o Atlético Paranaense, que eu fiz também num texto para o jornal Opção, que vai aqui também no link deste vídeo de abertura aí do Campeonato Brasileiro, vai aqui o link comparando o Verdão e o Furacão, e o que éramos nós na década de 90, o que era o Atlético Paranaense na década de 90 e o que somos hoje, o Goiás e o Atlético agora no ano de 2023, né? Bom, como está no texto, vocês vão ler, mas eu vou falar aqui também. Mais do que, para mim, não importa tanto o jogo de hoje, é o primeiro de 38 jogos, é lógico que são 3 pontos, são 3 pontos que podem fazer falta lá na frente. Nós vamos pegar um time que provavelmente vai ser no máximo um time misto, porque o Atlético disputa competições mais importantes que o brasileiro, né? Ao contrário do Goiás. O teto do Goiás é o Campeonato Brasileiro. Sul-Americano é importante, Copa Verde é importante, mas o teto do Goiás é o Campeonato Brasileiro. O teto do Atlético Paranaense é a Libertadores. E aí já começa a diferença dos dois clubes, que eram praticamente um clone um do outro na década de 90. O Goiás, para ter ideia, em 94, quando o Goiás sobe para a Série A, volta a Série A depois do seu primeiro rebaixamento, em 93, volta depois de apenas um ano, o Atlético Paranaense é eliminado pelo Goiás. O Goiás joga, salvo engano, a memória, eu estou falando isso de cabeça, mas o Goiás joga e supera o Atlético Paranaense em 94, sobe como vice-campeão da Série B de 94, perde o título para o Juventude. No outro ano sobe o Atlético Paranaense, que tinha ficado um ano a mais na Série B, sobe como campeão da Série B, o único título de campeão brasileiro da Série B. O Goiás tem 2, é o que o Goiás supera o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Atlético caiu muito menos do que o Goiás nesse período. Então, o texto aí está escrito, vocês podem ver com mais detalhes, mas a gente vê que o Goiás, ele desde 73 disputou aí, nós vamos entrar na 51ª edição, então o Goiás já disputou 50 campeonatos brasileiros, contando Série A e Série B, mas até na primeira metade desses anos, desses 50 anos, nos primeiros 25 anos, o Goiás só ficou por 2 vezes fora da divisão principal. Foi em 80, porque o Goiás não chegou a disputar a final do campeonato goiano, e eram só os 2 primeiros que iam, não tinha o regime seriado, né, de permanente, então disputavam a chamada Taça de Ouro por Goiás, o campeão e o vice-campeão, né? Os times que fossem Goiás não tinha sido, e foi um ano. Então, em 1980, o Goiás não tinha sido nem campeão nem vice de 79. O Goiás disputa, então, pela primeira vez em 80, a Taça de Prata, que era a Série B da época. E depois, nesses 25 primeiros anos, o Goiás
só volta a disputar em 94, exatamente como eu já falei aqui. Então foram de 25 campeonatos, 23 na primeira divisão do futebol brasileiro. Nos outros 25 anos, de 25 campeonatos, o Goiás fica 7 temporadas na Série B, né? Então o Goiás foi para a Série B aí, caiu em 2000, cai pela primeira vez nesses últimos 25 anos em 98, né? Um timaço, aquele time com Josué, com Araújo, Fernandão, Dil, Danilo, e volta no ano seguinte como campeão da Série B, e volta para em 2000 ter um timaço que era um dos favoritos a conquista até mesmo do título daquele ano, né? Que era a Copa João Avelange. Ali o Goiás, infelizmente, eliminado pelo Paraná. E num jogo de mata-mata, né? O Goiás tinham 8 clubes, 16, né? Eu não sei se eram, não me lembro. Se vocês quiserem comentar se eram quartas de final ou oitavas de final. Eu acho que eram quartas de final e o Goiás consegue perder no Serra Dourada uma classificação aí. Enfim, depois disso, o Goiás cai novamente só em 2011, em 2010, fica 2011, 2012 na Série B, volta como campeão com aquele time do Ricardo Goulart e Egídio e Walter, né, um timaço que joga a Série B de 2012, termina muito bem, faz uma campanha muito boa em 2013, com o Walter apenas, o Ricardo Goulart e o Egídio já tinham ido, mas mesmo assim o Goiás chega à semifinal da Copa do Brasil e chega ali nas cabeças, quase no último jogo, que é aquele jogo contra o Santos, no Serra Dourada, o fatídico 3-0 que o Goiás sofre do Santos, que é a grande desilusão de boa parte dos esmeraldinos, porque o Goiás poderia ter voltado à Libertadores, e ali parece que houve um conluio, que o torcedor foi o mais prejudicado, que se sentiu traído, e muita gente nunca mais voltou a ver um jogo do Goiás em campo, no estádio, nunca mais voltou ao Serra Dourada, né? Enfim. E a partir de então o Goiás cai novamente em 2015, fica 2016, 17, 18, volta em 2019, fica em 2020, cai em 2020, né? E volta a subir em 2021 e disputou o ano passado e agora estamos aqui. Então, enquanto isso, qual foi a trajetória do Atlético Paranaense? O Atlético conquistou nesse período, primeiro conquistou o campeonato, eu falei lá atrás, a Série B de 95, depois conquista o Campeonato Brasileiro de 2001, né? Um campeonato que já era ali, né? Um campeonato quase muito preparatório para os pontos corridos, não era pontos corridos ainda, mas o Atlético já se mostrava um time de chegada. Depois é vice brasileiro um ano também, depois consegue ser vice da Libertadores na final com o São Paulo, consegue um título da Copa do Brasil, consegue 2 Sul-Americanas em 2018 e 2021, né? Em 2021 consegue uma tríplice coroa, que é campeão estadual, campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana. Então é um time que nos últimos 25 anos fez tanto dentro de campo quanto fora de campo, muito mais que o Goiás. Construiu a Arena da Baixada, o Goiás não concluiu a arena dele ainda, a Arena da Baixada que serviu para a Copa do Mundo de 2014, e o Goiás parou no tempo. E aí eu pergunto para vocês e deixo com vocês a resposta. Vocês sabem muito, pelo que eu já falei, do que eu penso, do que é o Goiás hoje, é consequência de sua administração, mas aí a gente pode entrar em detalhes, né? E esses detalhes é que fazem e fizeram a diferença entre o que se tornou o Goiás Esporte Clube e o que se tornou o Atlético Paranaense, o Clube Atlético Paranaense, nos últimos 25 anos. E isso é algo que fica dentro da gente com uma frustração, mas uma coisa assim, daquilo que é pior é você entender que o Goiás poderia ter sido diferente, que o Goiás poderia ter evoluído, que poderia ser um dos 10 maiores clubes do Brasil, como hoje é o Atlético Paranaense, com certeza. O Atlético é um clube maior que, pelo menos, né, não vou nem dizer dos outros, mas aí dos 12
o Atlético já passou com certeza o Botafogo e o Vasco, né? E ali o Cruzeiro se apequenou muito nos últimos anos também, e hoje tem que correr atrás do Atlético Paranaense, apesar dos títulos passados. E o Goiás hoje, ele mais uma vez entra no Campeonato Brasileiro para disputar uma vaga fora do Z4. Né? O Goiás entra para estar entre os 16 melhores e evitar um rebaixamento. O pensamento do Atlético, como eu já disse, é conquistar a Libertadores. Eles estão hoje, vão entrar com um time misto, pelo menos, contra o Goiás, e isso aumenta nossas chances de um bom resultado, ainda bem, porque o Goiás não tem um técnico efetivo, né? Vai com o Emerson Ávila, que é um interino, demitiu na última rodada, depois na última semana, depois da não conquista do título, o técnico, né? o Guto Ferreira, numa atitude para mim mal planejada, porque o resultado da final não interferiu tecnicamente, pode questionar uma ou outra substituição, mas se era para demitir o Guto, teria que ter sido demitido antes para ter um tempo de preparação do novo técnico brasileiro. O Goiás novamente chega com um técnico interino, e isso mostra muito da qualidade administrativa que o Goiás tem, né? E aí nós temos muito para falar sobre isso ainda, né? Bom, fica aqui o vídeo. Muito mais para falar desse comparativo. Achei muito interessante o Goiás, a coincidência de estrear contra o Atlético Paranaense e poder fazer um balanço desses últimos 50 anos de Série A do Goiás. E aí fica para você, o que você acha, o que você pensa, o que mudou no Goiás ou não mudou para que um evoluísse e o outro nós não tivéssemos evoluído. Fica aí, um abraço verde, bom jogo, boa estreia apesar de tudo para nós.